Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa, que nos acompanha toda quarta-feira. Não sei, meu amigo. Agora vai. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo hoje rostos novos aqui na casa. Muito obrigada por vir aqui, por vir nos prestigiar. Que legal, fico feliz que você está aqui. Tá? Calma, eu vim correndo que nem louca, como sempre, mas cheguei a tempo. Então vamos respirar fundo. Antes da gente começar, alguns recados básicos. Para quem está vindo pela primeira vez na casa espírita, a casa oferece alguns trabalhos. Para quem quer conhecer a doutrina espírita, dá para estudar. Então tem curso segunda, terça, quinta, sexta tem a sopa do pessoal que eles fazem. Tem trabalho de mediunidade na quinta. Então, se alguém tiver algum interesse, é só procurar o pessoal que está com a camisetinha do SEAC azul e peça a orientação, que vocês têm orientação. E aí no fundo da casa, na entrada, tem uma gôndola que a gente atende mais de 20 famílias. Então, se alguém quiser vir e trazer qualquer coisa para casa, um óleo, um arroz, uma farinha, a gente agradece também de coração, tá bom? Antes da gente começar, vamos fechar os olhos um pouquinho. Agradecer a Jesus, a toda a equipe espiritual que nos acolhe toda quarta-feira, que prepara essa casa para a gente absorver um pouquinho de conhecimento e depois receber o passe. Agradecemos Jesus por estarmos aqui reunidos nessa quarta-feira, munidos de amor, munidos de fé e munidos de amor. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter uma quarta-feira, uma noite bastante agradável e que a gente possa voltar para casa muito mais leve do que a gente chegou aqui. Que assim seja. Eu vou falar sobre a gratidão e eu já falei sobre a gratidão nesta casa. A palavra gratidão é uma palavra que vem do latim, gratia. Gratia significa graça, bênção e dádiva. Então é muito comum, quando alguém faz algo de bom para a gente agradece. A gente costuma falar mais obrigado, né? Ou gratidão. Então a palavra gratidão é uma atitude de reconhecer as bênçãos, as dádivas divinas, que são as bênçãos, que se manifestam no bem. É a aceitação das dificuldades, transformando problemas em lições de aprendizagem e crescimento espiritual. Como nós, espíritas, enxergamos a gratidão? A gente enxerga como uma bênção, como uma dádiva, que nos acontece para nossa evolução de aprendizado. Não só limitando as coisas boas, mas também a dor, que nos impulsiona à evolução e ao amadurecimento. Então, tem muita gente que acha que a gente só deve agradecer as coisas boas. Não. Existem coisas ruins que acontecem na nossa vida que a gente também tem que agradecer. Por quê? Porque essas coisas ruins são esses desafios que vai fazer você crescer, que vai fazer evoluir e muitas vezes vai até tirar você de uma situação que poderia ser pior. Então, quando acontece algo ruim, você chora, sofre, e você fala, nossa, mas por quê? Por que eu tenho que agradecer por aquilo ruim que aconteceu? De repente, um livramento, e você não está conseguindo enxergar. Então, devemos sempre agradecer as coisas boas e as coisas ruins. Aí eu lembrei de uma historinha que eu conto muito para os meus alunos. Tinha um rei, que ele tinha um súdito, que sempre andava com ele nas caçadas. E eles andando para caçar, eis que aparece uma onça e come o dedo do rei.
súdito luta lá com a onça, salva o rei. Quando ele chega no palácio do rei, ele abaixa e fala: obrigado, Senhor, por ter só comido o dedo do rei. E o rei achou que era um absurdo. Falou: já se viu em agradecer a Deus por ter comido meu dedo. Pegou e mandou prender ele numa masmorra, porque ele desacatou agradecendo a Deus. E esse súdito era muito querido pelo rei. Tá, passou um tempo. O rei sai para caçar com outro súdito. E eis que uma tribo de canibal pega o rei e leva para comer o rei. Amarra o rei lá e coloca lá uma panela para ferver e fala: vamos comer o rei. Só que na hora de examinar o rei, eles perceberam que faltava um dedo no rei. E pela regra da tribo, não se come um animal que já foi comido por outro. Aí soltou o rei. Aí o rei ficou todo feliz. Foi lá e mandou tirar o amigo lá, o súdito da masmorra. E falou: olha, muito obrigado. Agora eu estou entendendo porque você agradeceu a Deus só por ter comido, né, um dedo meu. E eu peço perdão por ter colocado você na masmorra. Aí o súdito falou: não, meu rei, eu que te agradeço. Muito obrigado por você ter me prendido. Falei: mas por quê? Porque eu não tenho nada faltando em mim. Se eu tivesse com o Senhor, hora dessa eu estava na panela. Então, muito obrigado. Então, assim, essa historinha é para a gente ver que tem coisas ruins que acontecem que a gente tem que aprender a agradecer. Às vezes é um livramento para você, ou às vezes aquilo veio só para te ensinar alguma coisa. Praticar a gratidão envolve um olhar de humildade e amor, afastando as reclamações. Não dá para a gente ser grato, tantas coisas boas ou ruins, se a gente só reclama, se a gente só lamenta. A pessoa que quer ser grata, ela tem que evitar as lamentações. A gratidão, ela nos convida a uma mudança interior, uma busca de autoconhecimento e aperfeiçoamento. A gratidão nos ajuda a aceitar as provas e as dores da vida, compreendendo-os como oportunidade de crescimento e aprendizado, não como castigo. Então, eu, como qualquer ser eterno de Deus, já devo ter reencarnado 300 vezes, já devo ter passado coisas horrorosas, e mesmo nessa vida eu já passei por coisas muito difíceis. E depois que passa, a gente faz uma reflexão e fala: nossa, como Deus é misericordioso, né? Nossa, aquilo que eu passei, eu sofri muito, mas trouxe um aprendizado tão grande dentro de mim, me fez crescer tanto, me fez eu me tornar uma pessoa muito melhor. Como que a gratidão se manifesta na gente? Primeiro, através da aceitação. Ao invés de revoltas e se lamentar, mas de coragem para aceitar os mecanismos das leis divinas. É aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente não deve reclamar, a gente deve perguntar o porquê estou passando por isso. Que Deus quer mostrar para mim. Às vezes eu até brinco quando alguém reclama de alguma coisa, eu falo assim: mas você está na terra, você queria o quê? Gente, a terra é isso aí. É desafios 24 horas. Você resolve um rolo, aparece 2. E assim vai. Isso é terra, é nós mesmos, a nossa imperfeição. E tem coisas que a gente passa também que não adianta a gente querer entender. Você não vai entender. A vida é cheia de mistérios. Ah, mas por que aconteceu aquilo? Não pergunta, porque você não vai entender. Você vai buscar a resposta que, por enquanto, você não vai entender. Talvez, quando você chegar no plano espiritual, você vai entender o porquê, mas por enquanto não dá para entender. Então não adianta questionar. A pessoa grata, ela passa por transformação, ela começa a perceber que aquilo que foi ruim para ela foi uma oportunidade. Quem pratica a gratidão atrai coisas boas, atrai momentos felizes, tá? Eu não vou falar que vai atrair a felicidade, porque a felicidade eterna não é daqui da terra, né? Nós temos momentos felizes. Se alguém acha que vai, fulano vai ser feliz para sempre, isso é ponto de fada. A gente tem momentos felizes, porque a luta aqui é grande. Ao
ao sentir gratidão, você fortalece um vínculo com Deus, com a divindade. E quando você pratica, você passa a enxergar e sentir-se mais perto do seu próximo. Praticar gratidão afasta-nos da insegurança, da angústia, do medo e da preocupação. E eu volto a dizer, não sinta medo. Medo atrai trevas. Você pode ter qualquer sentimento, menos o de medo. A neurociência, ela mostra que a gratidão libera um hormônio que estimula o afeto, a tranquilidade, reduz a ansiedade, medos e fobias. Isso quem está falando é neurociência, foram feitos estudos sobre isso. Por que a gente deve agradecer a tudo? Para nos conectar com Jesus, com Deus, para ter uma relação mais íntima com o Criador. Nosso anjo da guarda, nossos mentores, eles só se conectam com a gente quando a gente está vibrando coisas boas, quando a gente aprende a agradecer. Então, todos nós temos um anjo da guarda, que é um mentor espiritual, mas muitas vezes ele não tem conexão nenhuma com a pessoa, porque a pessoa só vibra angústia, coisa ruim, não agradece a nada de bom que acontece, então acaba desconectando. Então isso é muito importante. Lembra-se que a cada amanhecer que a gente tem na nossa vida é uma oportunidade de agradecer. Eu não sei vocês, mas antes de eu levantar da cama eu mentalizo, né? Obrigada por estar viva. Eu acho que o maior presente nosso é estar viva. Porque quantos milhões de espíritos não gostariam de estar aqui na Terra, na carne, passando por o que a gente está passando? Porque o único meio de evoluir mais rápido é reencarnar. É estar com o espírito no corpo físico. Então, quantos não estão aí milhões tentando reencarnar e não conseguem? Então, o fato da gente acordar todos os dias já é o maior agradecimento. E como se expande essa gratidão entre nós? À medida que nossa consciência vai se assimilando o conhecimento e respeito às leis divinas e gratidão, você vai modificando a sua forma de pensar e ver o mundo ao redor. Então eu sempre falo, muita gente fala assim, para que estudar espiritualidade? Quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, você passa a ter um conhecimento e você vai mudando a sua forma de olhar o mundo que está à sua volta. É o único meio que a gente tem de evoluir é esse. Estudando, praticando, tendo conhecimento. Eu falo assim, que pena que a gente só começa a parar para pensar na espiritualidade depois dos 40. Até os 40 a gente só pensa em ferver, ninguém está preocupado com a espiritualidade. Depois, conforme você vai envelhecendo, aí você fala, nossa, daqui a pouco eu estou partindo, acho que é melhor eu cuidar da parte espiritual agora, né? Não é? Foi assim que eu comecei, depois dos 40 que eu comecei a me preocupar com a parte espiritual. Até então eu não esquentava não. Passamos nos a ver como criaturas em evolução. O ato de ser grato abre portas imagináveis para você. A pessoa que pratica gratidão, eu falo que ela nunca está desamparada. Porque o universo, gratidão. O universo se abre de uma forma assim fantástica para quem tem o hábito de agradecer. Por pior que seja a situação, se você agradece, você sabe que você está amparado pela espiritualidade. Não temos a vida perfeita, eu canso de falar isso, ninguém tem. Mas só de pensar que a cada dia, quando a gente pratica a gratidão, a gente pode transformar a nossa vida para melhor, olha que coisa boa. Maria Angélica falou semana passada da paciência. Hoje eu falo da gratidão. Olha quanta coisa, quanta virtude a gente começa a aprender que a gente tem que ter o hábito de praticar. Porque não adianta só estudar, não adianta eu só ter o conhecimento, eu tenho que colocar em prática. Agradeça tudo que lhe foi concedido em sua vida. Seja agradecido e você verá como a sua vida vai melhorar. Você vai começar a perceber quantas coisas boas começam a acontecer quando você começa a praticar gratidão. O significado espiritual da gratidão envolve reconhecimento daquilo que somos e de quanto Deus nos ama. Porque ninguém está desamparado aqui na Terra. Deus ama a todos.
até mesmo aqueles espíritos que estão ainda vibrando inferior, né, que são assassinos, que são pessoas que roubam, eles também são amados pelo Pai, assim como o Pai ama vocês e ama a mim. Só que isso é um exercício diário de reforma íntima, é um alinhamento à vida pessoal, é uma perspectiva divina que a gente tem que sempre estar colocando e relembrando dessas virtudes. Em vez da gente focar só nos problemas, foca na gratidão. Passa a olhar as oportunidades que aparecem na sua vida, a forma com que você cresce, a forma com que você está evoluindo, a forma como as pessoas que estão do teu lado te cercam. Quando a gente começa a praticar gratidão também, uma coisa acontece. Aquelas pessoas negativas, que não vibram nessa vibração, elas afastam de você. Tá? Aí você fala assim, nossa, fulano era tão amigo meu e de repente sumiu. Lógico que vai sumir, ele não está na mesma vibração que você, é normal, faz parte. Aí outras pessoas que têm o hábito de agradecer vai chegar até você. Porque a regra do universo é assim, ó, pérola atrai pérola. Não preciso falar mais nada, né? Não vou acabar falando besteira, não posso. Quando você pratica a gratidão, você se conecta com o mais perfeito das energias, que é a energia divina. Esse exercício espiritual é uma prática que pode ser cultivada através de meditação, oração, diário de gratidão. Tem gente que faz diário de gratidão. Tem gente que está lá meditando, quietinho no canto dele, ao mesmo tempo ele está agradecendo. Então isso é prática, a gente tem que aprender a colocar em prática. São pequenos momentos do dia a dia que você para, se conecta e vai lá agradecer. A reforma íntima, a gratidão proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades, estimulando o nosso mundo interior para o autoconhecimento, para a evolução, para não sofrer tanto quando a vida não traz só coisas boas para você, né? Eu falo isso, quando a vida traz coisas boas, vamos agradecer sorrindo. Quando a vida traz dores, a gente agradece com a cabecinha baixa, mas obrigado, porque eu devo estar aprendendo alguma coisa com isso. Ampliação da visão. A gratidão faz com que a sua visão também fique ampliada, porque é um ato de amor. Você passa a olhar diferente para o outro. Você amplia a visão para perceber como a vida é o presente. É uma dádiva estar aqui vivo. Tem gente que não consegue perceber isso, né? E é tão importante, eu falo, gente, a cada dia que você respira, a cada momento que você está aqui conectado com a Terra, você está em evolução constante. Isso é muito importante. Mentalmente, agradeça o ar que você respira, a vida que você tem, o lixeiro que pega o lixo na sua casa, a ajudante que vai na sua casa cuidar dela, né? Aquele cara que plantou o arroz, que chegou na sua mesa, que são os agricultores. Tem tantas formas da gente agradecer. Se a gente começar a mentalizar para agradecer, nossa, tem muita coisa. Olha para os seus filhos, né? Talvez eles não sejam perfeitos, porque você também não é perfeita, nós não somos perfeitos. Olha para a sua família. Ah, mas minha família é torta. Todas as famílias não é muito certo aqui na Terra. Cada um tem um probleminha na família. Ou é um tio, ou é um primo, mas tem. Faz parte da Terra, nós estamos na Terra, como que a gente vai querer famílias perfeitas, né? Tudo perfeito. Mas agradece, fala obrigado, olha, obrigada por você estar aqui comigo, obrigado por você ser presente na minha vida, obrigado por vocês estar aqui ouvindo eu falar. Olha quanta coisa a gente pode agradecer. No dia a dia, tenta mudar a sua perspectiva. Procure encontrar motivos de agradecer. Foque somente no presente. Não fica pensando no passado. O passado já foi. Errou, acertou, é passado. Não dá mais para voltar. Viva o hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei nem se eu vou estar viva, né? Então, para que eu vou ficar pensando no amanhã? Mas foque no hoje. Agradeça o hoje. Aprenda com as dificuldades. Não precisa ficar se lamentando, mas aprenda. Lembrando do irmão André Luiz, que ele ensinava que a gratidão não se limita a agradecer o que é bom, mas reconhecer os benefícios da vida, valorizando cada experiência, mesmo as difíceis, mas como lições
para a evolução espiritual. Tudo é aprendizado. Chico ensinava a agradecer tudo que nos acontece, tanto positivo e negativo, sem julgar. Dizia que a gratidão é a forma humilde de reconhecer a proteção espiritual. Prática diária de gratidão nos leva à paz interior. Isso já tem até um estudo científico de pessoas que meditam, que agradecem. Elas têm muito mais facilidade de se conectar com a paz. Esses dias uma pessoa me procurou e falou assim: eu rezo todo dia, toda hora, não consigo ter paz na minha cabeça. Você não deve estar praticando, você só está rezando. Não adianta eu rezar 10, 20, 30, 40 Pai Nosso, Ave Maria por dia, se eu, dentro da minha prática diária, eu não me conecto com a paz. Aí fica complicado. Por isso que é essencial a gente, às vezes, se olhar e observar mais as nossas atitudes. Força anímica. Gratidão é uma força vital que nutre a alma, proporcionando sentimentos de alegria e contentamento. Sabe aquela pessoa que tem um dente na boca? Eu já conheci vários na vida, que não tinha um dente na boca, que morava numa casinha de barro, mas sempre estava sorrindo, sempre estava feliz. E se você perguntasse para a pessoa: está tudo bem? Está tudo bem. Está faltando alguma coisa? Não, está não. E quanta gente que tem tanto dinheiro e não está bem. Se lamenta e assim vai. Os benefícios da gratidão. Isso tem um estudo em cima disso, né? A pessoa que é grata, ela tem uma saúde mental e física boa. Ela tem fortalecimentos no relacionamento, são relacionamentos bons. Aumenta o estado de felicidade. Diminui os sentimentos dentro dela de raiva, ansiedade, inveja. Às vezes acontece alguma coisa, ela fica magoada no momento, mas daqui a pouco ela já não estou com raiva, está tudo bem, eu já esqueci. Isso é muito comum de quem pratica a gratidão. Fortalece a capacidade de lidar com os desafios e adversidades. O mundo está caindo na cabeça e está lá, não, vai dar certo, vou para lá, vou para cá e consegue. Melhora o sono, a pessoa dorme melhor, não precisa tomar calmante para dormir. Fortalece o sistema imunológico, não fica tão doente. Reduz o estresse. Promove leveza no corpo. Fortalece os laços interpessoais. Você se torna mais generoso e compreensivo com os outros. Te fortalece quando os desafios acontecem. E estimula o cérebro a ficar mais saudável. Então, olha quanta coisa boa para quem pratica a gratidão acontece. Fantástico, né? Agradeça verbalmente as pessoas que fazem parte da sua vida diária, principalmente a família. Eu sempre falo muito isso. Não adianta você agradecer o vizinho, o cara que está lá trabalhando com você. Começa dentro do seu lar. Né? Agradecer a mãe que fez a comida, o irmão que te visitou, o tio que veio fazer uma visita. Então, agradeça, começa dentro do seu lar. Porque a gratidão começa em você, dentro do seu lar, e depois vai espalhando. Aí vai para o trabalho, do trabalho vai para a sociedade, vai para os colegas de estudo, de religião, como nós, e assim por diante. Mas tudo começa dentro do nosso lar. Nunca se esqueçam disso. A Angélica me mostrou uma frase ontem, né? Depois a gente falou assim: nossa, que frase forte. Eu dei uma modificada na frase, viu, Roberto? Mas o sentido é o mesmo. Quando cheguei no fim do túnel, não tinha luz. Me desesperei por um instante. Foi ali que eu percebi que a luz era eu. Então eu volto a falar: olha que frase forte. Eu percebi, eu entrei no túnel, quando estava escuro, eu fiquei com medo e desesperei. Mas de repente eu percebi que a luz do túnel era eu mesmo. Então eu sempre falo assim: a luta diária é sempre você com você. Para de ficar terceirizando a sua luta. Ah, porque meu marido é difícil. Ah, porque meu filho é difícil. Ah, porque meu colega de trabalho é chato. A luta é você com você todos os dias. O chato só vai se incomodar se você permitir, se você dar brecha, se você não buscar as vicissitudes que a gente aprende diariamente. É você a sua luta diária. Por isso que eu sempre falo: o seu pior inimigo é você mesmo.
porque é uma luta diária nossa. Então chegamos à conclusão que agradecer tanto pela lucidez, a gente tem que agradecer pela nossa lucidez. Com todos os defeitos, com todas as imperfeições, estamos aqui na Terra, convivendo, aprendendo, caindo, levantando, levando puxões de orelhas de vez em quando, chacoalhões, mas estamos aqui. A gratidão é a luz que ilumina o caminho em dias escuros. Quantos de nós já não tivemos dias escuros? E quantos nós ainda vamos ter dias escuros? A gente não sabe. Eu já passei por alguns dias escuros, de vez em quando volta a luz, e assim vai. A gratidão é uma virtude que transcende culturas e épocas e é a chave para o nosso bem emocional. Porque a gratidão é cura. A gratidão te fortalece, te traz esperança, te mostra que você não está sozinho. Eu não estou sozinho, ninguém está sozinho. Nos dias de hoje, com tantas aflições, com tantas provas, é bom lembrar de agradecer, porque agradecer é um ato de resistência e de amor para conosco mesmo, não é para os outros. Eu vou agradecer, porque não, você tem que agradecer por você, sempre será por você e não pelos outros. Agradecer a bons atos de bênção e maus também nos ensina a evoluir e transformar a nossa vida de ver o mundo e de aprendizado. Quando agradecemos, o universo se abre totalmente para mais coisas boas acontecer. Então eu falo muito isso. Se você só lamenta, a portinha de bênção fica fechada. Se você começa a agradecer, a portinha começa a se abrir e coisas boas acontecem. Porque nós somos atraídos, como sempre eu falo, pelo pensamento, pelas nossas ações, pelaquilo que eu falo, pelaquilo que eu pratico. E volto a falar, não adianta eu vir na casa, isso pode ser o culto da igreja, qualquer outro lugar do planeta. Eu posso ir lá no Himalaia, o grupo mais top das galáxias. Eu vou lá e me encho de conhecimento, mas eu não coloco em prática. Então não resolve. A religiosidade, ela só tem função quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende. Eu venho na casa, eu aprendi que eu tenho que ser uma pessoa paciente, mas eu, no dia a dia, eu não tenho que praticar. Não vai resolver. Aí eu aprendi lá na casa que eu não devo ter raiva, mas eu tenho. Mas lá na casa fala que eu não posso, que eu tenho o direito de ter raiva, mas eu não posso alimentar essa raiva. Mas eu alimento. Né? Então eu canso de falar. O que conta mais pra gente é a nossa prática diária. Porque quando você chegar no plano espiritual, já falei uma vez aqui e volto a falar, Deus não vai perguntar qual é a sua religião. Aliás, isso é indiferente. Mas você vai ser questionado pelos atos daquilo que você fez. O que você praticou de bom? O que você aprendeu? Você evoluiu? Você cresceu? É isso que vai contar. Então eu agradeço vocês que estão em casa, que me ouviram. Agradeço vocês que estão aqui na casa também, que teve a paciência de ouvir a Ivonete falar hoje. Que a gente possa ir para casa percebendo a importância da gente fazer uma reflexão, da importância da gente praticar essas virtudes. Vocês aprenderam semana passada sobre a paciência, hoje a Ivonete está falando da gratidão, quanto que é importante. Isso é muito importante. E a gente só consegue isso colocando em prática. Prática é tudo. Então, muito obrigada, pessoal de casa, e obrigado a vocês. Agora a gente vai passar para a segunda etapa, ok?